Som. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo de número 115. Os irmãos que participaram do culto sexta-feira, a gente avisou aqui para a igreja. Nosso pastor Eloy está gripado e por conta disso e também para evitar qualquer tipo de situação mais desconfortável, está em isolamento dentro de casa. Não é Covid, mas por conta de precaução, ele não tem participado das atividades desses últimos dias e hoje está assim. Que os irmãos estejam orando pelo nosso pastor, para que em breve possa estar de volta à rotina da igreja de forma tranquila. Salmo de número 115, querido irmão, a palavra do Senhor nos diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Queridos irmãos, estamos celebrando nesses dias aniversário da nossa igreja. Celebrando com gratidão, com louvor, com adoração, a bênção que o Senhor tem nos concedido como povo, como família eclesiástica, de escrever, ser participantes dessa história ao longo dos anos. 71 anos estamos celebramos na última sexta-feira. O que nos diferencia, queridos irmãos, desse nosso tempo, desses nossos dias, de outras crenças, credos? O que nós podemos observar nesse tempo que nós podemos, de fato, chegar a alguma conclusão do nosso tipo de caminhada, da nossa visão de fé e de história? Esse salmo vai nos ajudar e eu quero, de uma forma muito rápida, muito breve, trazer algumas coisas que o salmista aqui levanta, demonstrando a diferença de fato entre a adoração ao Deus vivo e outro tipo de adoração. Diferença entre as pessoas que adoram o Deus vivo e as pessoas que praticam outro tipo de adoração. Aquilo que cada um vai colhendo, não só na sua jornada, mas o final de cada um de forma cabal, onde as coisas se darão. De uma forma breve, eu gostaria de que você olhasse para o seu texto e nós vamos acompanhando e trazendo algumas questões. Nós não vamos expor o texto de forma exaustiva, mas de uma forma devocional, e mesmo nessa forma de devocional nós queremos nos concentrar naquilo que está no texto. Nós vamos trazer alguma coisa para o nosso coração. Observe a palavra, querido irmão, que o primeiro versículo ele vai começar a demonstrar o que um adorador verdadeiro produz na sua caminhada. Em primeiro lugar, ele mostra um entendimento de que não é ele quem recebe a glória, não é ele quem recebe o louvor, não é ele que se autoelogia, não é ele que se vê como alguém diferenciado dos outros porque tem mais ou menos conquista ou faz alguma coisa.
mas ele reconhece que todas as coisas e assim toda a glória pertence àquele que de fato realiza todas as coisas. O verso de número 1 é muito claro quando o salmista declara: Senhor, não a mim, não ao nosso povo, não à nossa gente, não à nossa igreja, no sentido dela mesma se autoelogiar ou se ver como alguma coisa muito distante, mas Senhor, a Ti seja toda a glória, por conta dessa misericórdia tão grandiosa que o Senhor tem tido para conosco, e da fidelidade que ao longo dos dias e tempos e anos e décadas mostra que o Senhor tem sustentado a Tua obra. É o Senhor que tem nos dado, ano a ano, meios de nós pregarmos o Evangelho. É o Senhor que tem levantado o sustento para a nossa caminhada, tanto para servir na igreja quanto no dia a dia. O Senhor é quem abre todas as portas para nós. A Tua fidelidade, Senhor Deus, faz com que ao longo do tempo um pequenino que nasce aqui possa crescer, se desenvolver, ser acompanhado pelos próprios membros da igreja e na sua vida adulta, estabelecer sua família, desenvolver sua profissão, servir a sociedade, fazer as coisas realmente de um modo que seja diferenciado, porque faz para a glória de Deus e não para a sua própria exaltação. O crente é aquele que enxerga, querido irmão, que no Senhor, na glória do Senhor, está também a nossa glória. Porque enquanto glorificamos a Deus, Ele também se alegra e nos abençoa dia a dia com a sua própria mão sobre nós. As nações poderiam perguntar, verso 2, cadê o Deus deles? Porque eles não adoram em coisas visíveis, eles não se balizam em situações que nós podemos ver por aí, como grandes estátuas, como ídolos do Oriente e também do Ocidente. Eles não se baseiam em pedras, em árvores, como povos animistas ou outros assim. Onde está a divindade deles? E o salmista começa a estabelecer, a partir do verso 3, um grande contraste entre aquele que é o nosso adorado, aquele que é o nosso objeto de culto, aquele diante de quem nos curvamos, nos ajoelhamos, e os demais ídolos. Ele diz, no céu, ou seja, sobre todas as coisas está o nosso Deus. E Ele é soberano, tudo Ele faz, não como se agradasse a homens, mas tudo Ele faz para Ele mesmo ser agradado, ser louvado e ser exaltado. Aqui, irmãos, no verso 4, nós começamos a ver algumas questões muito graves, porque o texto diz, prata e ouro são os ídolos deles. Não apenas aqui prata e ouro no sentido de riquezas. Prata e ouro não apenas no sentido de metais nobres, mas prata e ouro também significa aonde está o coração, aonde a gente coloca valor, aonde a gente atribui grandeza, sabedoria, aonde nós realmente colocamos o olhar e pensamos, isso aqui tem um valor tão grande para mim, que mesmo eu não declarando, eu me curvo, eu sirvo, eu quero mais, eu quero estar diante de tudo isso, eu quero ter isso dentro da minha casa. E o valor atribuído aos ídolos deles, a gente vai vendo que quando ele começa a avançar nisso, irmãos, ele vai dizer, são as obras das mãos de homens. Nós, como protestantes, não temos muita dificuldade em ser chamados de iconoclastas. Você chega num templo desse e em qualquer igreja evangélica, não há nenhum tipo de imagem, nenhuma pintura na parede, alvo de exaltação, adoração, alguma coisa assim. Para nós isso é muito tranquilo. Mas há um grande problema, e isso também dentro do meio evangélico protestante, quando nós, com o nosso coração fechado, não demonstramos de frente, mas lá dentro nós estabelecemos ídolos que são obras das nossas mãos. Como eu sou estudado, como eu sou alguém que sou destacado na minha profissão, e por conta disso eu me ajoelho diante de mim mesmo, da grandeza, do ouro e da prata que está lá dentro do meu intelecto. Como eu tenho uma família que é maravilhosa, e por conta da minha família eu abro mão de qualquer coisa, até mesmo da fé às vezes, obra das minhas mãos, que nem sempre eu comparo com uma divindade, mas no meu jeito de agir, eu não permito que Deus trate da minha família às vezes, eu seguro aquilo para mim, porque eu entendo que sou o melhor para minha casa, só eu sei o que é melhor.
E assim, irmãos, nós poderíamos colocar as divindades que nós nem sempre mencionamos, mas que muitas vezes podem estar presentes no nosso coração. Interessante que daí para frente, o salmista vai falar de que essas coisas que são construídas por nós e que se tornam alvo da nossa adoração, se tornam ídolos, elas não se comunicam conosco como nós desejamos que elas se comunicassem. Elas não veem aquilo que nós sofremos, porque na realidade nós as construímos e moldamos, mas elas não são capazes de nos julgar e estabelecer um parâmetro para que a gente veja se estamos evoluindo ou não na nossa caminhada. Mais ainda, queridos irmãos, elas não ouvem as nossas orações, elas não têm nada para ter a percepção. Por exemplo, quando nós oferecemos, a Bíblia diz que o louvor, a oração, muitas vezes sobe como um aroma suave diante do Senhor. Mas quando estabelecemos algo idólatra, quando nós comparamos com as divindades aí, elas não têm poder de perceber aquilo que lhes é oferecido. Suas mãos não podem nos tocar, seus pés não caminham até nós, e nós vemos no nosso Deus aquele que vem até nós. Na pessoa do seu Filho, Ele vem até nós. Mas o verso 8, irmãos, é talvez o mais grave da comparação que é apresentada. Tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem e quanto neles confiam. Querido irmão, aqui, quando nós olhamos para o nosso mundo, para o nosso tempo, fica flagrante você observar se nesse nosso tempo as pessoas têm sensibilidade umas com as outras. Se elas de fato se despertam para o sofrimento humano de verdade. Nesse tempo, irmãos, nós podemos olhar para os nossos dias e perguntar: será que as pessoas de fato se importam umas com as outras? Será que só apenas em momentos de tragédia e nós levantamos alguns paliativos? Será que apenas quando está num círculo muito próximo e a gente não percebe a dor do outro em situações um pouco mais fora do nosso círculo de relacionamento ou círculo familiar? Será que nós percebemos, irmãos, que de fato as pessoas estão se tornando semelhantes aos ídolos que elas têm cultivado? Porque se eu cultivo no meu coração ouro e prata, se eu dou valor demais a alguma coisa, se eu coloco essa situação acima do Deus que é o Deus verdadeiro, eu vou me tornando insensível, não apenas para a dor do outro, mas insensível para esse nosso tempo, insensível para as realidades que me cercam, insensível para a própria presença de Deus muitas vezes. É uma palavra estranha, né? Dura. Tornar-se semelhante ao seu ídolo. E não é difícil você ver nos nossos dias muitos e muitos e muitos que têm se cercado de valores que não são do Senhor. E o seu coração, a sua vida, o seu raciocínio tem sido nulidade, porque eles têm se tornado cegos para esse tempo. Mas aí o salmista vai começar a trazer algo, irmãos, que eu e você podemos nos certificar se tem sido essa a nossa caminhada ao longo dos anos, como família, como indivíduo, como servo de Deus, como serva de Deus. O verso de número 9 vai fazer o contraponto novamente. Israel confia no Senhor. Ele é quem é o amparo, Ele é que é o escudo, Ele é aquele que nos protege no meio das adversidades. Ele vai dizer que a casa de Arão, ou seja, aquele que é o sacerdote, o que ora pela nação, o que leva diante de Deus a palavra dizendo: Senhor, perdoa-lhes, traz, ó Deus, o teu perdão. O sacerdote levava o sacrifício diante de Deus, lá no tabernáculo, depois lá no templo. A casa de Arão, ou seja, os levitas, aqueles que foram separados para estarem diante de Deus em oração, eles confiam no próprio Deus, porque Ele é que é o amparo e o escudo. Não eram eles os sacerdotes, mas eles confiavam no Senhor. Irmãos, como igreja tem sido assim conosco. Oramos pela nossa cidade, intercedemos pelo nosso povo, clamamos a Deus que perdoe, que tenha misericórdia, que estenda a sua mão para os nossos dias, para o nosso povo. Mais ainda,
o verso 11 mostra que todo esse sacerdócio agora vai se abrir, porque aqueles que temem o Senhor, aqueles que de fato vão se encontrando com a presença, com a ação de Deus, eles demonstram isso temendo, orando, clamando, confiando em Deus. E o verso 11 então termina a tríade, que é o coro desse cântico, desse salmo. Ele é o seu amparo e seu escudo. 3 vezes isso é repetido, versos 9, 10 e 11. Queridos irmãos, quando olhamos para a história da nossa igreja, nós podemos declarar como salmista no verso 12, o Senhor tem se lembrado de nós, o Senhor tem nos cuidado e nos abençoado, o Senhor tem dia a dia colocado o seu braço forte ao redor de nós. Ele abençoa os que temem o Senhor, como foi dito no verso 11, tanto pequenos como grandes. Ele abençoa, verso 12, a casa de Israel, como foi dito no verso 9, que confia no Senhor. E ele abençoa a casa de Arão, fim do verso 12, como nós lemos também no verso 10. Gostaria, querido irmão, querida irmã, que nesse dia, nesse tempo que celebramos o aniversário de nossa igreja, a palavra que eu e você venhamos a ter um para com o outro, um irmão para com outro irmão, irmã para com irmã, família para outra família, seja essa do verso 14 em diante, que diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, sobre vocês, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sejam benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Como nós precisamos de palavras assim nesses dias, porque quando andamos aí fora, queridos irmãos, não somos encorajados. Quando andamos aí fora, na nossa profissão, nos nossos afazeres, nós somos muitas vezes cobertos de metas, de comparações e competições, daquele tipo de situação, ou você vence e realmente ganha do seu concorrente, ou você é um fracassado, frustrado. Mas que nós aprendamos, irmãos, a ser abençoadores por onde quer que nós passemos. Que você, irmão, irmã, seja alguém de fato diferenciado. Veja uma outra comparação que vai terminar esse salmo, mas agora é uma comparação mais final. Os mortos, aqueles que não conhecem de fato a presença de Deus, não podem louvá-lo. Eles não podem levantar as suas mãos, a sua voz, o seu olhar e engrandecer o nome do Senhor. Aqui, queridos irmãos, a gente pode observar como muitas vezes, quando estamos agarrados nos negócios da vida, quando estamos perdidos no meio das confusões do dia a dia, como nós temos dificuldade em abrir os nossos lábios e cantar. Por exemplo, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Embora Apocalipse diga que todos vão realmente cantar essa canção, nós, como servos do Senhor, podemos cantá-la hoje, porque vem do coração que se rende ao Senhor. Mas os mortos não têm essa capacidade. Os mortos estão agarrados nas suas mortes. Os mortos estão agarrados naquilo que é valoroso para ele, é prata, é ouro para o seu coração. Mas eles têm se tornado semelhantes a isso. Talvez cheios de riquezas que impressionem os seres humanos, mas que não tocam no coração de Deus. Porém nós, verso 18, o salmista diz: nós bendizemos, bendiremos, louvaremos para sempre o Senhor, porque Ele é digno e nós somos prazerados, nós somos encantados, nós somos dia a dia maravilhados com as ações de Deus sobre a nossa vida. Gostaria de convidar você, querido irmão, querida irmã, a fechar um pouco os teus olhos nessa hora. Como nós temos trazido aqui, estamos celebrando mais um aniversário. Talvez alguns pensem, ano passado teve também, e ano que vem vai ter de novo, se Jesus não vier antes. Mas, querido irmão, quando a gente para de fato estabelecer sempre uma relação de afeto verdadeiro, todo dia é especial quando a gente ama alguém.
todo dia é maravilhoso quando a gente sabe que é amado e é cuidado. E com Deus, querido irmão, que seja cada dia assim. Porque a cada dia Ele te premia com saúde, a cada dia Ele te premia com sustento, com um alimento, com uma família, com um lugar de trabalho, com uma cidade que, apesar de tanta loucura que a gente vê, ainda é a nossa cidade e o lugar onde nós temos o sustento levantado, aonde Deus aqui nos abre oportunidades, aonde diante de tanta coisa esquisita, Deus ainda nos diz o tempo todo: eu estou com você, você é meu, caminha porque você é meu e sou eu que te protejo. Queria te convidar a orar agradecendo a Deus, agradecer pelos anos que Ele tem dado a você nessa igreja, agradecer pelas famílias de amigos que você tem tido aqui. Se você ainda não começou, é tempo de começar uma amizade bacana aqui com outros irmãos. E agradecer também, querido irmão, porque Deus tem te posicionado nessa cidade para refletir a glória dEle para outras pessoas. Você pode ser o melhor profissional dessa cidade. Se isso for dedicado para Deus, Deus vai fazer com que as pessoas o vejam no seu trabalho, na sua faceta, nas suas ações. Você pode ser o melhor estudante dessa cidade. Se isso for para Deus, o Senhor vai te levando dia a dia, não apenas a ser alguém destacado, mas Ele vai levar pessoas a entenderem que você tem um testemunho para ser dado. Você pode ser o melhor pai, a melhor mãe, louvado seja Deus por isso. Sua família vai ver o reflexo da presença de Deus em você. Nós queremos ser, irmãos, a melhor igreja, não para dizer que as outras são piores, mas para dizer que o nosso Deus é digno do melhor. Queremos ser um lugar onde o amor dele de fato está nas ações, no cuidado, nas orações que fazemos uns pelos outros. Queremos ser a melhor igreja para que Deus, se agradando de nós, Ele converta muitos ainda. Nos dê a graça de ver pessoas saindo das trevas para conhecerem Jesus. E assim Jesus vai sendo exaltado. Assim Jesus vai dizendo para cada um de nós: vinde benditos de meu Pai. Assim nós vamos declarando: nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre.